Meu amigo vascaíno, que dia agitado no Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre a situação da venda do Cruz Maltino. A noite de ontem pegou fogo. O Wellington Campos soltou uma bomba de que o Magnate teria comprado 31% das ações da Vasco SAF. Daí a gente teve um rebuliço lá no Conselho Deliberativo, que a gente vai explicar tudo para vocês. Começaram a dizer aí nos bastidores que o Pedrinho era contra a venda do Vasco da Gama. E o seguinte, muito boato, a gente vai explicar tudo o que aconteceu ontem. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? Tem 2 jogadores aí encaminhados com o Gigante da Colina. Vamos falar sobre a situação do treinador, que tem um aspecto muito importante nesse assunto. E claro, a gente vai falar sobre o boletim do departamento médico que saiu nessa manhã sobre 4 jogadores do Vasco que estavam ali no estaleiro. Perfeito? Então, gente, esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes do ano, porque é um vídeo aí de esclarecimento sobre tudo que aconteceu ontem aí, tanto com relação à situação da venda dos 31%, como também a situação envolvendo a reunião do Conselho Deliberativo. Perfeito? Pessoal, é o seguinte, se inscreva aí no canal, tem muita gente que assiste a gente e não é inscrito, dá um voto de confiança aí, beleza? E sempre dê uma conferida no sininho de notificação, especialmente nesse vídeo eu vou pedir para vocês deixarem aí um joinha, um like, para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos terem acesso. Bom, vamos começar falando aqui sobre o boletim do Departamento Médico do Vasco, que foi soltado hoje aí na parte da manhã, e foi atualizado a situação de 4 jogadores muito importantes. Me refiro aqui JP, Estrela, Adson e David. 4 jogadores que foram entregues aí ao Departamento Médico do Vasco. A situação do JP já está tranquila. O jogador vai se reapresentar no próximo dia 27 e vai integrar aí o Expressinho, que vai estrear no campeonato estadual. O Estrela, jogador que apareceu muito bem, fez uma operação aí no joelho, já foi liberado para fazer o trabalho ali de transição para ir a campo treinar com bola, certo? Situação do Adson, o Adson vai se recuperar a tempo aí para disputar o campeonato estadual, vai estar apto lá por volta da 6ª rodada. E o David é a situação que mais preocupa, né? O DVD, porque o David só estará pronto para atuar no Campeonato Brasileiro, uma lesão ali mais grave, perfeito? Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação do Magnate. Bom, ontem o Wellington Campos soltou uma bomba na parte da noite. E o seguinte, o Wellington Campos disse que simplesmente o Magnate chegou a um acordo com a ICAP e comprou 31% das ações do Vasco da Gama, tá? A gente foi atrás dessa notícia para a gente apurar, tá? A negociação realmente está praticamente fechada, selada,
tá? Abriu uma jurisprudência lá nos Estados Unidos por conta da situação da compra, da aquisição aí do Genoa. O Genoa foi vendido, tá? Então essa situação aí realmente aconteceu, tá? O Marinaccio, ele simplesmente encaminhou a compra de 31%, tá, da Vasco SAF, e ele pagou o mesmo preço ali que a 777 aportou até aqui, tá? Foi vendido muito barato por 310 milhões, tá? Foi dado essa situação para o grego. Então a gente explica aqui para vocês. Bom, agora a situação lá do Conselho Deliberativo. Porque ontem, na parte da noite, o plantão da fofoca falou que o Pedrinho mudou de ideia com relação à venda da Vasco SAF, tá? Vamos lá, vamos explicar para vocês o que aconteceu ontem no Conselho Deliberativo. Ontem, no Conselho Deliberativo, a reunião tinha o intuito ali de apreciar a recuperação judicial do Vasco da Gama. Muitos conselheiros de oposição foram sistematicamente contra essa proposta de recuperação judicial, por entender que havia outros caminhos a ser tomados aí. A proposta que a diretoria do Vasco levou juntamente com a empresa que está intermediando foi que simplesmente não tinha um detalhamento específico de como que o Vasco ia fazer essa recuperação judicial. Não tinha um detalhamento. E aí alguns conselheiros simplesmente falaram assim, vem cá, como que a gente vai aprovar uma proposta se ela não está detalhada? E aí levaram a situação para o presidente lá, para o Rich, né? Levaram a situação para ele da seguinte forma: olha, existem outros caminhos, o Vasco pode pegar uma carta de crédito para seguir em frente, para que o Vasco não tenha que passar por essa recuperação judicial. Aí começou aquele bafão lá, aquele quebra-quebra lá. A reunião foi suspensa. O Pedrinho, em nenhum momento, eu perguntei, pra porrada de gente hoje, tá? Em nenhum momento o Pedrinho se manifestou na reunião. Ele nem abriu a boca na reunião. Ele nem abriu a boca. Pedrinho nem falou de venda. Ele é tão frouxo que ele nem falou. Então é boato essa situação de que o Pedrinho teria vetado a venda. Isso é conversa fiada, que a gente perguntou para quem estava lá, pô. Tá? Então o Pedrinho não vetou rigorosamente nada. A reunião acabou por conta de uma discussão, porque levaram uma proposta de recuperação judicial que não estava detalhada e outras pessoas acharam que tinha outro caminho. Ponto. Perfeito? Falando aqui sobre a situação de reforços, o Vasco encaminhou a contratação do Tietê. Está muito bem adiantado a situação do Tietê. A gente teve mais um indício aí da situação do Marinaccio no Vasco, porque o jogador Kaique do Almeria, certo, que pertence ao Giuliano Bertolucci, cria do Santos Futebol Clube, tá com os dois pés e os dois braços aqui no Vasco da Gama. Perfeito? E sobre a situação de treinador, é prematuro falar sobre a situação de treinador. Por quê? Com essa situação que teve lá nos Estados Unidos, muda rigorosamente tudo, porque o grego passa simplesmente
a ter voz no futebol e vai ser consultado. Então essa situação do treinador a gente tem que falar com muita cautela aqui. Agora, mais importante que tudo indica que o Vasco vai ter um investimento, tá, grandioso já para janeiro. E a gente espera aí o seguinte: a situação do Pedrinho continua a mesma, ele quer vender. É o posicionamento do Pedrinho, ele quer vender. Se tem gente por detrás dele que é vendida, é outra coisa, que não deseja venda, tá? Então, isso é outra coisa. A gente sabe que tem um grupo de oposição que também sempre foi contra a venda, perfeito. Agora a posição do Pedrinho continua a mesma. Estou fazendo questão de falar isso aqui para evitar qualquer tipo de bafão aí, perfeito? Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!